A Thaís Neves também manda um boa noite. E o doutor Arruda Bastos, nosso próximo convidado, já está aqui nos bastidores. Ele que é médico no Ceará, já teve uma vez aqui com a gente. Volta hoje. Daiane, vou trazer aqui para você abrir aí os trabalhos, fazer as honras aí com o doutor Arruda Bastos. Boa noite. Boa noite, doutor Arruda Bastos, que é médico, especialista em gestão de saúde, é professor universitário, foi secretário de saúde do Estado do Ceará e é um dos coordenadores da Associação Médicas e Médicos pela Democracia. Boa noite, doutor Arruda Bastos. Boa noite, Daiane, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos os ouvintes. Nessa sexta-feira, tensa em que os números só crescendo. Tem aqui os últimos números da pandemia, vamos dar em primeira mão antes do Jornal Nacional. Nós tivemos, nesse último período, 90.570 novos casos da Covid-19 do Brasil. Vamos bater 100 mil nos próximos dias, 100 mil casos por dia, novos casos da Covid-19. E número de óbitos, 2.815, sempre acima dos 2.800. Essa semana batemos 3 mil, é uma situação gravíssima. Eu quero que eu aproveite esse programa, Daiane e Rodrigo, para dizer isso para os telespectadores aqui que estão ouvindo, os internautas. A situação é muito grave, mais grave até do que a imprensa, a grande imprensa mostra. Eu fico impressionado. Eu fui secretário de Saúde do Estado, eu vivenciei uma pandemia do H1N1, fui vice-presidente do CONAS, do Conselho dos Secretários de Saúde, para parabenizar o Carlos Luna pela condução que ele está fazendo à frente do CONAS, brilhante condução, procurando os números certos, exigindo vacinas, exigindo recursos para os estados, para os municípios também. Então, a situação é muito grave, as pessoas não estão tendo noção da gravidade. Nós não temos leitos de UTI, não temos profissionais para UTI, não temos medicamento para entubar, não temos oxigênio, não temos presidente e nem ministro da Saúde. Não é nenhuma tempestade perfeita, é tudo de pior que existe em termos de saúde pública, a maior catástrofe sanitária do mundo em todos os tempos. Qualquer país do mundo pode procurar na história, não tem uma catástrofe tão grande como essa que nós estamos vivendo hoje, e eu não vejo a grande imprensa, vejo repercutir e mostrar aquelas entrevistas, mas tem que ser mais contundente, a situação é muito mais grave do que se apresenta nos telejornais. E, por incrível que pareça, ainda tem gente disposta a defender o governo, né? Aí mesmo no Ceará, alguns médicos fizeram um manifesto de apoio às políticas, né, desse governo na área de saúde, na área da pandemia, e aí isso obrigou vocês a fazer até uma reação, né? Os médicos pela democracia, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Queria que você explicasse isso para a gente, Arruda Bastos. É uma batalha também dentro da comunidade médica, né? Porque tem muitos médicos, como a gente vê até pelo perfil desse que está virando ministro agora aí, muitos médicos extremamente reacionários e que encampam esse discurso do Bolsonaro, né? Eu queria que você explicasse esse enfrentamento que houve aí de abaixo-assinados no Ceará. Infelizmente, ainda existe, já foi mais, viu, Rodrigo? Já foi mais. Foi mais. Nós tivemos uma situação pior do que estamos hoje. Tanto que, recentemente, no final do ano passado, nós conseguimos deslocar todo um grupo bolsonarista raiz da Associação Médica Brasileira. Estamos caminhando para tirar também o Conselho Federal de Medicina, que é responsável também por esse genocídio que está acontecendo no Brasil. O Conselho Federal de Medicina, que não tem posições corretas, que não tem posições pela ciência, é responsável. Aqui no Ceará, um grupo pequeno de médicos, inicialmente chegou a quase 200 médicos, depois muitos médicos retiraram com a repercussão dessas assinaturas, e nós aqui temos 3 movimentos importantes. A Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, nós temos um coletivo chamado Rebento e temos a Rede de Médicos e Médicas Populares. Então, esses 3 movimentos, eles unidos, eles produziram um manifesto, divulgaram esse manifesto, e eu tenho a satisfação de dizer para vocês que hoje batemos os 1.100 assinaturas, as 1.100 assinaturas, enquanto o manifesto favorável a Bolsonaro teve 200 assinaturas, precisou a secretária do ministro, a também divulgadora de cloroquina em tudo que é canto, contra a ciência, Mayra Pinheiro, fazer um áudio implorando para que os médicos cearenses não retirassem a assinatura do documento inicial favorável a Bolsonaro.
Nós não precisamos fazer nada disso. Nós temos muito mais médicos querendo vacinar do que estamos dando conta de atualizar as listagens. Atualizamos recentemente, estamos já passando dessa faixa de 1.100, mil e tantos, estamos com nossa postagem com 1.078, já estamos passando, e pretendemos chegar a 1.500, e são médicos só do Ceará. Médicos em atuação com registro no Conselho Regional de Medicina do Ceará. E esse não é um manifesto contra o anterior. Esse manifesto vai muito mais além. Aliás, o manifesto que eles fizeram, um manifesto pessimamente redigido, diz coisa com coisa, uma coisa de dizer que o Bolsonaro é um herói nacional que deu sangue pelo Brasil. Não tem isso, não existe isso, né? Então, o nosso manifesto é um manifesto que tem 5 pontos importantes. Nós precisamos urgentemente de uma saída humanitária para essa grave crise, nós colocamos isso claramente, e para garantir isso é fundamental as vacinas, que elas cheguem de forma rápida, possam vacinar a grande maioria da nossa população, que é fundamental um auxílio emergencial que o Bolsonaro está empurrando com a barriga para ver como é que a situação fica. Nós não podemos ficar calados com esse governo de morte, repudiamos esse sentimento desse governo Bolsonaro. Diante das pesquisas científicas, até por princípio ético, nós nos recusamos a discutir medicamentos que não têm comprovação nem eficácia. Nós repudiamos a insistência de médicos e do Ministério da Saúde e do governo, principalmente do Bolsonaro, em defender tratamento precoce com medicamentos que já estão comprovadamente fora de qualquer protocolo, prejudicando, inclusive, o tratamento da pandemia. Nós apoiamos as iniciativas dos governadores, dos prefeitos, dos gestores, que estão decretando isolamento social, lockdown onde for possível, ampliando leitos, ampliando leito de UTI, contratando profissionais, fazendo das tripas coração, e exigimos a responsabilização de Bolsonaro, do seu governo, do seu Ministério da Saúde, do seu ministro da Saúde, de todos que colaboraram para essa catástrofe, para que essa pandemia tivesse um resultado drástico que está tendo no Brasil. Nós não podemos admitir que essa vergonha passe em vão. E dizemos no final que basta. Chega de desrespeito à vida, chega de projeto de morte. Os que assinam defendem a vida, a ciência e o SUS. Esse é um resumo desse nosso manifesto, que, pelo conteúdo dele, que não é um manifesto, nem cita esse outro, porque esse outro manifesto não merece nem ser citado. Nem merece. Nós não colocamos uma linha nesse outro manifesto. A população, sim. Os médicos, sim. As pessoas, os professores universitários. Esse nosso manifesto tem assinatura de dezenas de professores, ex-retores da Universidade Federal do Ceará. Nós temos ex-secretário de Saúde de Estado, temos ex-secretário de Saúde de Fortaleza, temos um grande número de profissionais da atenção básica, médicos jovens, recém-formados, médicos já com grande experiência, médicos que estão na linha de frente. Então, é um manifesto que apela para uma saída, como eu falei no começo, uma saída humanitária. Nós precisamos de uma saída humanitária para essa crise atual. Muito bem. Daiane, doutora Arruda Bastos, a gente já vai fazer perguntas, tem muitas dúvidas também relacionadas à pandemia, que era bom aproveitar a presença de um médico aqui para a gente sempre faz essas perguntas. Só registro aqui, Demétrio Gomes, Ceará pela democracia e pela vida, parabéns a esses médicos, diz o nosso internauta aqui, e vários outros, esse aqui é só um dos comentários, vários outros aqui, parabenizando pela disposição de vocês comprarem essa briga, que a gente sabe que muitas vezes não é fácil dentro da categoria dos médicos. Daiane. Verdade. Doutora Arruda, a Confederação Nacional dos Prefeitos fez uma solicitação hoje em relação às reservas de vacina que o país tem, que são as segundas doses, né, que serão aplicadas no próximo período. O pedido é de que essas reservas, pelo menos parte delas, sejam utilizadas para adiantar aí, a vacinação em outras faixas etárias e mantendo aí o abastecimento nas demais cidades do país, nos municípios, e, com isso, na perspectiva de que as vacinas devem chegar a tempo de conseguir substituir. Como é que o senhor considera essa medida? Isso é um risco diante da situação que nós temos, porque não adianta nada vacinar dando a primeira dose e não ter a segunda, né? Há um contingente de vacinas compradas. Hoje o governo disse que mais 138 vacinas serão
foram compradas, vacinadas do contrato, mas essa perspectiva parece sempre muito distante dentro da velocidade que nós estamos assistindo. Como é que o senhor analisa essa situação? É um risco que tem que se calcular com muita certeza. Nós só podemos contar, vamos ser claros também para a população. Esse negócio que assinou contrato com a Pfizer, assinou contrato com a Janssen, assinou contrato com você, isso é contrato, ninguém sabe quando é que chega, ninguém sabe como é que isso vai ser processado. Guerra de vacinas em todo que é lugar, nós perdemos foi o tempo, nós podemos estar com vacinas suficientes para vacinar toda a população, nos grupos prioritários, dos outros grupos, nós podemos estar aqui vacinando já os idosos acima de 60 anos, entrar com comorbidade, nós já podemos estar nessa situação. Nós podemos contar, sim, com o que está previsto de produção no Butantan, o que está previsto de produção na Fiocruz. Aí eu concordo. Se nós temos garantia que o Butantan vai continuar produzindo as suas vacinas na faixa de 1 milhão de doses por dia e tal, e tem esse cronograma de entrega garantido, se a Fiocruz garante que vai entregar também o quantitativo acordado pelo Ministério daqui a 2, 3 meses, na situação grave que nós vivemos, aí eu acho que esse risco tem que ser calculado. Agora, colocar para vacinar aguardando que venha do exterior, que venha lá de outro laboratório, um contrato que foi feito agora, se a Sputnik vem, se a Sputnik não vem, no momento nós não podemos contar com isso. Agora, podemos contar sim, produção do Butantan, produção da Fiocruz, pode se avançar. A situação é tão grave que eu era contra no início, mas agora eu estou um pouco mais flexível, porque eu vejo que a única forma, nós temos trabalho mostrando que os idosos acima de 90 anos não estão indo para os hospitais, não estão falecendo, não estão na UTI. Quem está na UTI? E os mais jovens, porque essa cepa P1, que é do Brasil, né, o Brasil, e ninguém sabe os filhos dessa P1 que podem causar, eu concordo, nós estamos numa nova pandemia, nós não estamos numa segunda onda, nem terceira onda, nós estamos na pandemia da variante P1, tá certo? Que 90% das pessoas que já tiveram podem contrair também, ou seja, quem teve a doença o ano passado, na primeira onda, tive a doença, estou tranquilo, garanti imunidade, fiz meu exame, está provando que eu formei anticorpos, eu estou tranquilo. Coisa nenhuma. Vem essa cepa P1, contamina essa pessoa, ela vai para o hospital, jovem, rapidamente complica, vai para a UTI e morre. Nós estamos vendo isso todos os dias, exemplos todos os dias de pessoas conhecidas, pessoas amigas. Nós temos aqui dezenas de médicos aqui no estado, alguns que faleceram, outros estão na UTI estado grave há 2 meses, 1 mês e meio. Então, a doença não está para brincadeira, não é uma segunda onda. Eu considero que é uma nova pandemia, daí a gravidade maior. Ainda bem, como notícia boa, é que as vacinas demonstram que são eficazes contra essa cepa. Era isso que eu ia te perguntar, doutor. Eu ia perguntar se... Diga. Contra essa cepa, as vacinas até agora demonstram que tem eficácia. A preocupação é que essa P1 não possa gerar outras mutações. E como é que acontece a mutação? Se a transmissão está sendo nesse ritmo louco, então mutações podem acontecer dezenas, centenas por dia. E essa própria P1 pode mutar, tá certo? Alterando mais ainda a coroa do vírus, estruturas virais que não foram contempladas na produção das vacinas. E aí as vacinas, os laboratórios vão ter que produzir uma terceira dose, como a vacina da gripe, todos os anos é uma vacina um pouco diferente, de acordo com as cepas que estão circulando. Mas até o momento as vacinas estão eficazes, são seguras. E eu quero aproveitar também e dizer aqui, esse negócio de antivacina, isso não está existindo, mas as pessoas estão correndo, aguardando o dia de se vacinar, porque eles sabem que o parente se vacinou, o parente está guardadinho ali, mais idoso, não teve mais problema, tem essas estatísticas, esse trabalho saindo agora, ainda não conclusivos, mas que realmente as pessoas mais idosas, os profissionais de saúde, eu tenho um exemplo, tem um hospital aqui na região próxima de Fortaleza, eu vou citar a cidade de Itapipoca, que eu dou assessoria lá na Secretaria de Saúde lá, e é o prefeito de lá. Tive um contato, nós estamos ampliando o leito, porque o Ceará também hoje não tem um leito de UTI. Vou dizer para vocês, não tem leito de UTI, como não existe também no Rio Grande do Sul, não existe no Espírito Santo, não existe no Paraná, não existe também tudo que é canto. Aqui também lotamos tudo, temos 450 pessoas aguardando um leito e não tem leito, né? Estamos totalmente estrangulados. Então, o que acontece? Nos hospitais, nós só não estamos numa situação pior porque os profissionais de saúde que foram vacinados não estão adoecendo.
não estão adoecendo os profissionais que tomaram as 2 doses. Nós tivemos profissional que tomou uma dose, entre uma e outra, ele pegou a doença, contraiu a doença, aí sim, tudo bem. Mas quem tomou 2 doses e da segunda dose já passou 2 semanas, eles profissionais, esse hospital me relatou, doutor Arruda, ano passado, na altura do acontecimento, eu tinha 41 médicos afastados. 41 médicos afastados. Ó, não tem médico, bota 41 médicos afastados 14 dias, é um colapso total. Esse hospital não tem um médico hoje do corpo clínico do hospital, todos vacinados, que tenham contraído a doença. O que existe, assim, o hospital teve que criar mais leitos e não existem outros médicos que não os médicos que já existiam para colocar exatamente nesses leitos novos que estão surgindo. É o problema que nós vamos ter. Colapso de médicos, colapso de oxigênio, colapso de produtos, de anestésicos para intubação. Daqui a pouco vai faltar o tubo, vai faltar o medicamento, faltou leito, faltou médico, faltou produto para intubação, faltou oxigênio. O que falta? O que é que nós podemos pensar em faltar mais, né, no Brasil? Então, estamos chegando ao caos. E o governo fica com 2 ministros que não tem nenhum. Um que não fez nada, pelo contrário, é o grande responsável por tudo que aconteceu, né, um grande responsável, e o outro que, infelizmente, tá certo? Foi uma escolha, uma pessoa que não tem nenhuma experiência de gestão, eu posso dizer isso aqui, ele não tem... Pode olhar o currículo do ministro indicado, que ele tomou posse, ele tome posse na próxima semana, tá certo? Quer dizer, não tem nada que ele conheça de gestão, um médico que presidiu algumas entidades, não assegura que o médico esteja preparado para ser ministro, né? Dirigente de entidades, se a pessoa for politicamente engajada, se tiver condição de ter voto e tudo, ele consegue se eleger, isso não quer dizer que ele seja competente para a gestão. Tá? Infelizmente, a situação é gravíssima. Ainda vem hoje dizer que vai visitar os hospitais para confirmar se as pessoas estão morrendo de Covid. Isso é, inclusive, uma assinte com os médicos, com os profissionais de saúde, com as entidades, com os secretários, né? Quer dizer, o ministro ia agora fiscalizar, vai nos hospitais ver se as pessoas estão morrendo com Covid. Eu escutei você falar aí, eu acho que você, o Daim, estava falando que é o questionamento se o senador tinha morrido de Covid. Morreu de Covid, todo mundo sabia que tinha, tanto que não foi possível a família doar os órgãos, tá certo? A família não teve condição de doar os órgãos do senador porque ele estava com Covid, tá certo? Covid e suas complicações da pneumonia, acaba com o pulmão, tá certo? Acaba com o cérebro, acaba com o coração, acaba com a musculatura, acaba com os órgãos todos, acaba com o rim, falência múltipla de órgãos. Aí não foi Covid. Olha, isso é tudo Covid destruindo exatamente os órgãos, as funções importantes do organismo. É isso que a Covid não mata por tosse, por espirro, por febre. Ela mata porque destrói os órgãos vitais. Doutor Arruda Bastos, vários comentários aqui, às suas observações, né, fazendo relação, comentários às suas falas, né? Cláudio Garcia, sou cearense e tenho parentes e amigos nas 2 listas. Parabéns aos que ficaram contra o genocida a favor da ciência, da vida e do bem. A Thaís Neves diz, parabéns, doutor. Né? O José Almi Oliveira mandou aqui um superchat de apoio para o canal. E o J. Carlos, ele faz uma pergunta, eu queria repassar para o senhor. Caro doutor, por que no Brasil as pessoas entubadas vão a óbito mais do que em outros lugares? A cada 10 entubados, 8 vão a óbito. Eu queria primeiro, essa é a pergunta dele, né? Saber se isso é verdade, se o senhor percebe isso, que entre os entubados poucos conseguem se recuperar, ou se isso não está certo, pelo menos pela impressão que o senhor tem aí do Ceará. E aí acrescentar uma pergunta minha sobre as vacinas. Tanto a AstraZeneca como a Coronavac, as 2 vacinas que temos hoje no Brasil, protegem igualmente contra essa cepa nova, essa P1, que é tão violenta, né, contra os pacientes? Bom, com relação à morte de pacientes em UTI, pacientes entubados, devemos dizer o seguinte, olha, os pacientes eles estão na UTI, alguns entubados, uns com capacete, inclusive produzido no Ceará, que é o capacete Elmo, aqui no Ceará, os cientistas cearenses produziram um capacete que muitas das vezes o paciente não precisa nem ser entubado, ele usa esse capacete, recupera, sai da UTI e não vai para a intubação. E existem pacientes que estão por outros problemas, falência renal, não é falência pulmonar, ele está com outros órgãos afetados. Então, realmente, o índice de mortalidade é alto. Não tem essa comparação com outros países, mas isso até mesmo em outras doenças, que não uma crise sanitária tão aguda como nós estamos vivendo,
nós temos uma mortalidade maior nas UTIs do que em outras regiões. E isso, em grande parte, pela quantidade enorme de pacientes. Esses pacientes, quando eles chegam na UTI, precisam dizer isso, precisam defender os intensivistas, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os gestores. O paciente, muitas das vezes, fica numa UPA. Ele era para estar numa UTI há 15 dias atrás. Ele fica numa UPA remediado com alguns equipamentos, mas que não tem a mesma estrutura complexa que tem a UTI. Muitas das vezes ele está numa unidade, num hospital de pequeno porte, no interior. Muitas das vezes ele está numa cadeira da recepção de alguma unidade de saúde. Quando ele chega na UTI, ele já chega com dezenas de complicações. Então, não é um país que tem leite suficiente, também não tivemos essa facilidade no mundo todo, que se diga, mas tem outros países que o paciente conseguiu acessar mais rapidamente a UTI, teve um tratamento inicial, foi mais bem conduzido inicialmente e saiu. Nós estamos recebendo hoje paciente na UTI, nós estamos com 450 pessoas aguardando aqui. Se for contabilizar no Brasil quantos milhões, nós temos milhões de pessoas esperando leite de UTI. Essas pessoas vão conseguir, alguns não vão morrer onde estão, outros vão morrer em casa, porque não conseguem nem chegar no hospital, não conseguem nem ter o primeiro atendimento, nem uma atenção básica ele consegue acessar. Então, a situação é grave por causa disso. Nós temos pacientes em casa que não estão conseguindo ir nem para o postinho de saúde. Nós temos pacientes nos postos de saúde, nas unidades de saúde, nos hospitais de pequeno porte, hospital que não tem UTI, esperando o leite de UTI. E temos nos hospitais de maior porte, pacientes da enfermaria, que eram para estar na UTI, não tem vaga para ser transferido para a UTI. Qual é o resultado que isso dá? Claro que a pessoa chega na UTI já muito mais grave do que quem entra na UTI sem esse estrangulamento todo. Então, não podemos contabilizar isso. Nós estamos vivendo uma guerra, eu falei, o pior momento sanitário do mundo. Do Brasil, não tenho nem dúvida. E eu digo que no mundo, muito poucas coisas podem comparar com isso. Nós estamos, nesse momento, esses números que eu dei, nós estamos chegando a quase 91 mil casos por dia. Nós estamos chegando a 11 milhões, 800, maior que a população do Ceará todinho, tá certo? E estamos chegando a 290 mil, vamos bater 300 mil óbitos pela Covid agora, nos próximos dias, 300 mil óbitos. Uma doença que mata 300 mil pessoas em 2, 3 meses, 4 meses, como foi o caso agora. Então, a situação é grave, precisa de isolamento, precisa de uso de máscara, precisa voltar a usar o álcool em gel, as medidas, os governadores, e vem o presidente da República que entrou com uma ação para derrubar exatamente o Rio Grande do Sul, foi tardio. Também o governador do Rio Grande do Sul, não podemos dizer como exemplo de gestão da pandemia, não, ele foi tardio, ele era para ter feito isso antes, ele ficou naquela onda do Osmar Terra, tá certo? Terraplanista que dizia que iam morrer 300 pessoas, que era uma gripezinha também, como o presidente chegou a dizer, tá certo? Que não ia acontecer, e nós sabíamos que não era isso, porque o que tinha acontecido na Europa, na Itália, na França, na Espanha, já dizia que isso não era verdade, não era verdade. Mas, mesmo assim, mesmo tarde, ele tomou a atitude correta. Paraná também podia ter tomado antes, Santa Catarina nem se fala, Santa Catarina estrangulada e o governador manda abrir, aí depois fecha, não tem mais jeito. Rio de Janeiro também é a mesma coisa, a condução desses estados está correta agora, mas poderia ter tomado uma atitude mais enérgica antes. Agora, lockdown meia boca também não funciona, né? Nós temos que dizer isso aqui também. Não tem lockdown no Brasil. Lockdown tem que ser lockdown o seguinte, aí falam que os ônibus estão cheios. Para se a indústria está funcionando, por que a indústria, que não é essencial, está funcionando? Para superlotar os ônibus dos trabalhadores dessa indústria. Não é essencial, não pode estar funcionando nesse período agora. Só o que é essencial, minha gente, não pode. Então, não pode. Fecha comércio, tá bom. Fecha academia, ótimo. Fecha o salão de beleza, tá certo. Fecha as praias, tá certo. E deixa uma série de empresas, eu sei que isso é ruim para a economia, mas não podemos deixar essa população circulando. Essa população vai contaminar uns aos outros, vai contaminar no metrô, vai contaminar nas estações, vai contaminar. Isso vai crescer. O que estamos fazendo agora vai repercutir daqui a 14 dias. Eu vejo as pessoas comentarem. Não adianta lockdown, porque foi feito lockdown 10 dias atrás e nós continuamos crescendo. Se não tivesse feito, nós estaríamos 10 vezes pior. Nós temos que escrever. O que está sendo feito hoje vai servir para 14 dias para frente. A próxima semana é fatal para o Brasil, é super importante para o Brasil. Essa próxima semana, se eu posso dar um conselho com a minha experiência de 41 anos de médico,
de médico oncologista, de médico gestor, ex-secretário de saúde do Estado, vice-presidente do CONAS, não sei quantas funções, professor universitário, escritor que eu sou, eu posso dizer, fique em casa nessa próxima semana. Eu até parabenizo o prefeito de São Paulo, com os controles da não viagem dos moradores de São Paulo, capital, também para a praia, para a serra, para outros locais. Nós temos que ter isso. Mas próxima semana, nós teríamos que ter um lockdown geral em todos os locais do Brasil, mas não era lockdown, como eu falei inicialmente, meia boca, e sim lockdown, funcionar o estritamente necessário. O estritamente necessário. Porque você deixa uma banda, uma ponta solta, aí mostra, 40% só de isolamento. Uma grande parte das exceções são as exceções. As exceções é que está o problema. O prefeito faz aqui um decreto lindinho, isolamento social. Aí pode funcionar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê, tal. Aí distorce tudo e não é um lockdown. É um isolamento que eu estou batizando de meia boca. Muito bem. Daiane. Doutor, uma última pergunta aqui. O Bolsonaro, numa conversa com apoiadores, né, insinuou que as mortes e as ocupações na UTI não seriam todas de Covid, né, que seria uma manipulação aí. A conversa que surgiu hoje também é de que, como o senhor bem citou, o ministro, que ainda não é ministro, vai ser ministro nessa semana, segundo a Helena, deve tomar posse na segunda-feira, diz que vai visitar para conferir. Esse tipo de atitude, em meio a uma situação que o senhor mesmo descreveu como dramática, demonstra muito do caráter desse governo em relação aos fatos, à realidade, né? É fake news, gabinete do ódio, irresponsabilidade e genocida. Tudo junto, botam tudo misturado, unificado, mexe, dá isso aí. Olha, dizer que as pessoas não estão morrendo de Covid, isso é o que eu falei, isso é uma cinta. Aqui no Ceará, teve um deputado bolsonarista que lançou que o secretário de saúde do Estado, doutor Cabeto, estava influenciando os médicos, o ano passado, assinar os atestados dizendo que as pessoas tinham morrido de Covid. Foi chamado para provar, não conseguiu provar, disse, mesma coisa o sindicato dos médicos, da época, que é um sindicato também bolsonarista, que eu estou dizendo que a situação está mudando, porque aqui no Ceará quase que um grupo progressista ganha o sindicato agora. Na eleição passada foi a diferença de 800 e tantos votos, agora perdendo por menos de 200, e ainda está no questionamento de estar de urnas eletrônicas, que não foi essa do TRE, e tal, com questionamento aí para se resolver, tá certo? Então, isso é uma síntese, dizer que, claro que as pessoas estão morrendo das outras coisas, eu preciso dizer isso aqui, as outras doenças não pararam, vamos parar, parou o câncer, ninguém morre mais de câncer, não é verdade, ninguém morre mais de AVC, ninguém morre mais de infarto, continuam morrendo, e morrendo até mais, por quê? Porque estão rivalizando com os leitos que tiveram de ficar à discussão da Covid, que é uma coisa mais aguda. Tem muito mais pessoas chegando com Covid do que infarto e do que AVC. Então, muitos hospitais transformaram leitos destas áreas em leitos Covid. Hospitais que se transformaram em hospital Covid, hospital que atendia de forma geral. Então, esse assunto agora é bom. Não acho ruim o ministro ir visitar, não é bom, porque o Bolsonaro nunca foi. O Bolsonaro vai fazer aglomeração sem máscara, ele vai espalhar o vírus. Aqui onde ele andou no Ceará, há uns 15 dias atrás, aqui na Serra, na Ibiapaba, os piores municípios do Ceará são exatamente onde o Bolsonaro andou. Onde ele andou, onde está com o maior problema de leitos, falta de leite de UTI, falta de leite de tudo. Eu acho que é bom, ministro. Agora, onde anda o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina? Para defender exatamente, porque se estão falando que o pessoa está morrendo de Covid e não está, é uma falsidade do médico. O médico está cometendo um crime de uma falsidade de preencher um documento falso, um documento legal, um atestado de óbito falso. O laboratório está atestando que o paciente está com Covid e é um laboratório que está dando um número falso. Quer dizer, isso é uma coisa incrível. 90 e tantos mil casos, fora a subnotificação. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos 200, 300 mil casos por dia. Nós conseguimos encontrar nos exames dessa faixa aí de 70, agora chegou a 90 mil hoje. Então, tem muito mais casos do que isso. Agora é bom aqui o ministro, porque como o presidente nunca foi, e o Pazuello também, na vez que foi só levando carregamento de cloroquina lá para Manaus, né, com a secretária do gabinete, que é uma cearense, que é essa a doutora Mayra Pinheiro, então, que ele, e deixou aquela calamidade faltando oxigênio, faltou tudo, ficou distribuindo a cloroquina, que ele visita os hospitais
converse com os médicos, converse com o gestor e veja. Vista todos os EPIs e fique ali um dia. Era bom que um gestor que fala isso passasse um dia na porta ou atendendo dentro de uma UPA, em qualquer lugar do Brasil, ou dentro de um hospital ou dentro de uma UTI. Fique um dia para ver o que é que você encontra por lá e depois saia dizendo o resultado desse dia que passou no hospital. Muito bem, olha, a doutora Arruda Bastos até lembrou dessa Mayra, né, que era assessora do Pazuello, não sei se vai ficar. Então é bom a gente saber que o Ceará tem Mayra, mas tem a Arruda Bastos, né, Daiane? Tem os dois lados e tomara que tenha muito mais Arruda Bastos do que Mayra, cada vez mais, porque é o que nós precisamos para enfrentar essa pandemia. Queria agradecer demais a participação do doutor Arruda Bastos, médico, ex-secretário estadual de saúde, professor, participa da Associação das Médicas e Médicos pela Democracia, um médico progressista e que está no front, está trabalhando, está vendo como é que a situação está e fez aqui avaliação técnica e também um certo desabafo, porque o médico está ali vendo o que está acontecendo e não tem sangue de barata, né, como se diz no popular aqui. O pessoal está dizendo, doutor Arruda Bastos tem papo reto, né, que o povo gosta disso, fala na lata, fala direto. Muito bem, obrigado pela sua participação e até uma próxima vez, doutor Arruda Bastos. Queria agradecer a Daiane, queria agradecer o Rodrigo, queria agradecer meu querido amigo Marcelo Shoa, um abração para o Marcelo, dar um abraço no pai do Marcelo, que é o doutor Vicente Shoa, responsável pela criação da Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, que nós fizemos semelhante à Associação dos Juristas pela Democracia, um abração nos dois, e não só a Arruda Bastos, nós temos centenas, chegamos aí a 1.100, 1.200 médicos, desses movimentos que estou lhe dizendo, Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, Coletivo Rebento, Rede Médicos Populares, e outros médicos que não fazem parte de movimento, mas que estão, saturados, estão por aqui, e mesmo tendo voltado no Bolsonaro, muitos deles estão arrependidos e não sabem quanto vão pagar de preço das suas vidas por terem feito essa escolha tão devastadora como nós estamos vendo hoje. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, valeu, doutor. Olha aí, a Lair Padovani, o Arruda Bastos fala igual ao Lula, e a Márcia Borges aqui no chat fala, o doutor Arruda não arrudeia. Doutor Arruda não arrudeia. Que é arrodear, né, o assunto. Daiane, diga lá. Tem aqui alguns superchats, o Luiz Dom Pepe Pepino, que é um perfil só aqui, tudo junto. Bolsonaro é a prova viva que a língua é o chicote da alma. Ele não o Bozo, ele é o It, o palhaço assassino dos livros de Stephen, acho que é essa a pronúncia, Stephen King, disse aqui o Luiz. A Silvana Julita, canais do 247 podem nos auxiliar com orientações sobre como nos defender individualmente e sobre como colaborar com as entidades sérias de assistência, aquelas que não têm acesso a uma máscara sequer. De fato, o André Constantini sempre fala isso aqui nas suas lives, como ajudar, como colaborar, e também através lá da entidade, né, a Favela Não Se Cala. A Thaís Neves, o governo não faz nenhuma campanha de esclarecimento da população, as pessoas não sabem nada, continuam tomando cloroquina, isso é genocídio, destaca a Thaís. A Simone mandou aqui, Simone B. mandou uma colaboração conosco aqui, obrigada, Simone. Vermelho Pimenta, estou com uma prima na UTI do Hospital Messejana, uma angústia sem fim para a família. Imagino, Vermelho Pimenta, obrigada aqui, minha solidariedade aqui do 247 do Rodrigo também. Valdemir Costa, é impressionante a postura do CFM, entidade que trabalha contra o país, genocida tal qual o genocida. Temos que pressionar e cobrar desse Conselho Federal, destacou aqui o Valdemir. Doutor Eurico de Arruda Neto, né, que é o nosso colaborador aqui, professor também aqui da Universidade de São Paulo, Universidade da USP, né, da USP